Olá, amigos! Aqui mais uma vez seu amigo e pastor Ivo Nogueira. Nós estamos continuando a conversar sobre alguns assuntos relacionados à vida ministerial, à vida cristã e às nossas responsabilidades sociais. É interessante nós constatarmos que a Bíblia ela é muito precisa naquilo que se propõe a instruir, educar, ensinar, falar ao nosso coração, iluminar nossas vidas. O apóstolo Paulo, descrevendo a respeito dos crentes que estavam em Roma, mandando uma carta para eles, falando sobre a justiça, a salvação, o histórico do povo, a fundamentação da nossa fé e da nossa esperança, ele se propôs a ensinar o povo a respeito da segurança que temos na pessoa de Jesus Cristo, do mundo cheio de contradições, das dúvidas constantes que nos acompanham, da complexidade que existe entre questões como predestinação e livre-arbítrio. Também se propôs a narrar alguns aspectos importantes do processo da salvação, como ele se estende, como ele caminha dentro da história da nossa vida e da história da própria Bíblia também. O apóstolo Paulo busca descrever também no livro de Romanos a importância de sermos sensíveis à manifestação de Deus em nossas vidas através da própria salvação, da própria manifestação do Espírito Santo, da pessoa de Cristo, e esta trindade tão propalada e suas mais diferentes ações que combinam numa mesma direção e partindo de um mesmo ponto singular. Então, eu gostaria que quando nós refletirmos mais adiante, você e eu possamos compreender a grandeza e a extensão desse compromisso nosso com Deus. O apóstolo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2, dizendo assim: Rogo-vos, pois, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que palavra extraordinária! Paulo está nos desafiando que, diante da realidade da experiência com Deus, por meio do sacrifício de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, nós venhamos a ser realistas espiritualmente e saiamos das fantasias vazias da religião ou das desculpas muito bem elaboradas, porém sem alcance da racionalidade. Ele quer que nós refletamos com uma razão que constata um fato evidente, que é a presença do amor de Deus em nossas vidas, e que isto exige de nós uma atitude de gratidão, mas também uma atitude de entrega. Uma entrega que ela não pode ser patrocinada pelas nossas boas atitudes, nem mesmo pela nossa forma religiosa de nos comportarmos, mas sim uma exigência que vem da própria pessoa de Jesus, que se entregou a si mesmo, deu-se por completo e foi fiel até a morte de cruz. Então, Paulo diz, olha, a nossa razão, a nossa reflexão interior exige de nós uma entrega, uma forma de gratidão, uma forma de reconhecimento, uma forma de manifestar realmente que compreendemos o caráter desta salvação. Lembra-se ali daquele leproso, que dentre os 10, ele compreendeu o alcance do que havia acontecido com ele, ele retornou e ele quis continuar com Jesus, manifestando a gratidão, e Jesus até mesmo perguntou, mas cadê os outros? Não foram
10 curados porque só um voltou. É isso que Paulo mais ou menos quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar que tudo que Deus fez na nossa vida, faz e vai fazer ainda, mas principalmente o fato dele ter tido a misericórdia de nós, exige de nós uma atitude de gratidão a Deus. A nossa gratidão não é a nossa justiça própria, não significa os nossos valores individuais, muito menos a nossa religião ou mesmo nosso conhecimento. O que exige de nós é uma atitude de gratidão. Então Paulo prossegue dizendo assim, para que eu e você não fiquemos conformados com este mundo, assumindo a forma que este mundo nos dá para vivermos. Então, vamos apresentar, é um verbo grego de forma ativa, né? Vamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício. Então, esmurrar o nosso corpo, fazê-lo ir numa direção que a sua inclinação e a sua vontade não deseja, direcionar, consagrar a nossa vida, nossos sonhos e projetos para Deus, vai exigir uma renúncia de nosso próprio eu. Isso não é fácil. Pelos nossos hábitos e costumes, isso não é fácil. Mas quando nós somos guindados pela gratidão, quando nós somos movidos por uma realidade espiritual, isso daí se torna empolgante. Então Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, não tente fazer uma relação com Deus baseado na forma que este mundo tem, seja este mundo secular, seja este mundo religioso, seja o que o mundo for. Porque este mundo, ele, com suas melhores elaborações, ele é um mundo que jaz maligno. Ele tem o fermento, o tempero do maligno e o tempero e o fermento do próprio homem. Então, não vos conformeis com este mundo. Não se conforme, nem eu, nem você, com as realidades que este mundo se nos apresenta. Não. Ele quer que nós sejamos transformados pela renovação da vossa mente, ou da nossa mente. A nossa mente, quando foi renovada, no dia do arrependimento, no dia que, com um gesto assim, muito simples, dentro de um templo, ou até solitário, ou uma leitura por aí, nós manifestamos que recebemos Jesus no coração, na nossa vida, e entendemos que Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador, e a Ele entregamos nosso coração e dizemos, me perdoe dos meus pecados. Quando isso se concretiza em nossas vidas, o apóstolo tenta dizer para nós, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, agora nós temos uma renovação dentro de nós, uma mudança dentro de nós, que é a mente de Cristo. A mente de Cristo está dentro de nós. E essa mente ela vai operando, vai trabalhando. Isso às vezes leva muitos anos para a gente ficarmos parecidos com Jesus, se nós não desistirmos da caminhada e nem mesmo pararmos no caminho ou deixar que aquilo que foi semeado seja roubado, furtado ou sufocado. Mas se nós abrimos espaço para que isso se multiplique, abrimos a mente, o coração para que recepcione cada vez mais esta semente e o produto que ela gera e para onde ela nos destina, aí nós vamos começar a sair daquela condição de meninos que ficam lutando contra pecados a vida toda, lutando contra pecados, e talvez a gente cresça um pouco mais, não é? E aí de repente a gente começa a ficar assim lutando contra demônios e lutando contra principados e potestades, mas o nosso grande alvo não é ficar aí, O nosso grande alvo é podermos ficar parecidos com Jesus. Essa mente dele em nós precisa ocupar os espaços da nossa vida, da nossa compreensão, do nosso entendimento, do nosso caráter. Isso tem que ser moldado diariamente. Isso não se resolve numa reunião, num retiro de final de semana, num congresso, que são muito bons, mas
eles são passageiros, às vezes até inflam, mas eles servem como catapultas, né? que nos impulsionam, né? Que nos despertam, mas o corpo é Cristo, a realidade é Cristo. E é exatamente nesse ponto que o nosso crescimento ele precisa ir fluindo, né, dia após dia, para que haja espaço. Nós não devemos, nem estamos brincando de pique-esconde com o Espírito Santo, e ele está aqui, ele está ali, ou ele está lá. Muito pelo contrário, nós estamos abrindo espaços para o Espírito que já está em nós dominar a nossa vida. Aí as coisas passam a ter um certo sentido. Há sim um nível de responsabilidade nossa, e o nível de responsabilidade está exatamente nesse ponto. No ponto em que nós decidimos, muito embora a natureza, o velho homem esteja ainda em nós, exercendo uma influência, porque também está à nossa volta nas outras pessoas também, exercendo influência, está também elaborado, programado em redes sociais, canais de TV, mídias, livros, literatura em geral e artes e tudo mais, mas mesmo assim nós ainda temos a capacidade de decidir. Nós temos a possibilidade de não deixar que essas forças tentem governar a nossa vida a partir da decisão. A partir da decisão. Quando nós decidimos assim que não vamos deixar, que não queremos caminhar nessa direção. Mesmo que às vezes nosso coração esteja sequioso, assim, desejoso, né, de viver essas realidades carnais ou essas realidades humanas, mas nós descobrimos uma realidade espiritual. E não precisou de física quântica para isso ser descoberto. Nós descobrimos uma realidade espiritual que está bem próximo de nós e está em nós. E essa realidade espiritual nós vamos abrindo espaços para ela crescer em nós. Porque na verdade nenhum de nós, nem eu, nem você, nem ninguém vence o pecado com o nosso esforço individual. O máximo que a gente pode fazer é fugir, é se distanciar, ficar recluso. É o máximo que nós podemos fazer. Aquele pietismo, aquela atitude assim, meio da era vitoriana, daquela santidade religiosa, ela se esgota rapidamente e facilmente através de determinadas provas e determinadas realidades que nós não conseguimos superá-las, cada um por seu turno, cada um por seu turno. Mas quando eu e você entendemos que é em Cristo que nós podemos e devemos crescer, aí Paulo nos faz lembrar, né, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos de uma forma assim forte, intensa, transformai-vos pela renovação dessa mente, transformai-vos. Agora, aí é que nós caminhamos na direção de experimentar aquilo que todo mundo quer saber. Como é que a gente vai receber a vontade de Deus se nós não respeitamos o processo de Deus na nossa vida? Então, para experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, é preciso esses simples passos. Passos de entrega, passos de lançar-se, né? de entregar-se a esse Deus maravilhoso, para que a realidade mude na nossa vida. Aí as coisas passam a ter sentido, e a realidade é Cristo, e a gente começa a discernir que nós não temos inimigos. O inimigo que nós temos é espiritual. Nós não temos inimigos. Nós temos pessoas que ainda não entenderam, que não nos entenderam. Mas quando nós nos entregamos, aí a boa, perfeita e agradável vontade de Deus acalma a ansiedade do nosso coração, e aí então nós acalmamos a nossa alma, acalmamos mesmo. As coisas que nos pareciam tão preocupantes tornam-se tão pequenas diante dessa calma que o Espírito vai dando ao coração, que vai nos mostrando a realidade de Cristo, a presença de Jesus, e aí nós vamos amando, vamos perdoando, e aí então vamos chegar um dia que a gente vai dizer assim: e agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a
na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. É o que eu desejo para você. Tenha calma, vai ficar tudo bem. Una-se a Deus, una-se ao Espírito de Deus, dê espaço para Ele. Ele tem amizade com você, comigo, com cada um de nós. Se não deu certo, é porque não está pronto. Se já deu certo, agradeça. Se ainda não há o que se fazer, acalme seu coração. O tempo de Deus é o tempo que Ele escolhe. A alegria que nós vamos ter vai ser muito grande, mas a glória só pode ser dele mesmo. Por isso que é por Ele, é dele e para Ele todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Tchau, tchau. Paz e graça. Aqui fica seu amigo e pastor Ivo Nogueira, desejando um dia rico e abençoado em sua vida desde agora e para sempre.